Vamos lá, questão número 1. Leia a seguir frases ditas por crianças brasileiras em processo de aprendizagem da língua falada e observe as formas verbais em destaque. Eu já di um beijo na mamãe. Eu acendei a luz do quarto. Eu tava escondido atrás da cortina. Eu sabia que ele estava escondido. As formas verbais em destaque não correspondem às formas verbais próprias da norma padrão. Letra A. Deduza pelo contexto das frases quais verbos deram origem a cada uma dessas formas verbais. Qual verbo, deu origem ao di? Qual verbo deu origem ao acendei? Qual verbo deu origem ao tavo? E qual verbo deu origem ao sabio? E aí? Letra B. A qual conjugação cada verbo pertence? Por exemplo, o verbo que deu origem para o di, que a criança inventou, é o verbo dar, tá? Se a vogal temática do dar é o a, qual é a conjugação dele? Primeira. Vou dar outro exemplo. O verbo que deu origem ao acendei é acender. Se a vogal temática do acender é o e, qual é a conjugação dele? Segunda. Entenderam como é para fazer? Vamos para a questão 2 da página 23. Embora as formas verbais em destaque não estejam de acordo com a norma padrão, é possível aprender uma lógica que orienta a sua formação. Letra A. Em qual tempo e modo está cada uma dessas formas verbais? Apesar da criança ter criado, inventado aqueles verbos, ela seguiu uma regrinha, pelas coisas que ela escuta. Então, a gente consegue identificar em qual tempo ela queria colocar aqueles verbos. Por exemplo, quando ela diz, eu já di um beijo na mamãe, a gente consegue perceber que esse di, na verdade ela queria dizer dei, está no pretérito perfeito. Quando ela diz, eu acendei a luz do quarto, ela queria dizer que ela acendeu, né? Eu acendi a luz do quarto. Este verbo nós também conseguimos reconhecer que está no pretérito perfeito. E assim por diante, vocês vão pensar sobre cada um dos verbos. B. De acordo com o modelo de conjugação de verbos no português do Brasil, quais deveriam ser as formas verbais utilizadas nas frases? Ou seja, agora tu vai substituir os verbos que a criança utilizou ali incorretamente pela forma correta. No lugar do di, eu coloco dei. No lugar do acendei, eu coloco acendi. No lugar do tavo, eu coloco estava. E no lugar do sabia, o que eu coloco? Agora, o terceiro e último exercício da página 23. Releia a última frase. Eu sabia que ele estava escondido. A qual verbo pertence a forma verbal em destaque? O tava é representado, qual o verbo que ele está representando? B. Essa forma verbal segue a conjugação na terceira pessoa do singular da gramática normativa, mas é diferente da forma reconhecida pela norma padrão. Discuta com os colegas e o professor e levante hipóteses. O que justifica essa forma? Por que a criança usou tava? Por quê? Porque ela está falando na linguagem informal? Porque ela está falando na linguagem formal? Por quê? Letra C. Entre as frases ditas por crianças que você leu, em qual outro ocorre o mesmo fenômeno? Tem mais uma frase lá do quadradinho de cima em que acontece a mesma coisa. Qual é? Daí na página 24 e na página 25 também não tem exercício. São só explicações em relação aos verbos regulares e aos verbos irregulares. Tem uma tabelinha aqui embaixo, estão vendo? Com os principais verbos irregulares, né, e as suas diferentes conjugações. E lá na página 26, os exercícios aparecem de novo. Eu tenho certeza de que, com base nas minhas explicações, vocês conseguirão fazer os exercícios das páginas 26, 27 e 28. A única questão que vocês podem ter alguma dúvida é a questão da letra D, da página 26, exercício número 1. Então, é a última que eu vou comentar com vocês agora. Na sessão de exercícios anterior, vimos frases ditas por crianças brasileiras em processo de aprendizagem da língua falada. Leia outras frases ditas por crianças nessa mesma situação. Eu cabo nessa caixa, mas ele iu com a gente ontem e eu fazia tudo já. Então, discuta com os colegas e o professor e conclua. Por que as crianças utilizam tais construções? Gente, as crianças conjugam os verbos irregulares como elas conjugariam os regulares, porque elas aprendem primeiro o básico, o normal, que é a conjugação do verbo regular. Então, elas simplesmente fazem uma associação e conjugam os irregulares de acordo com as regrinhas de conjugação dos regulares. Simples assim.
tá? Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo fazendo os exercícios com as minhas explicações. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem perguntar aqui nos comentários deste vídeo. Seria interessante vocês perguntarem nos comentários, porque assim os outros colegas podem ler as dúvidas de vocês e, por consequência, as minhas respostas. Porque com certeza as dúvidas de todos vocês serão as mesmas, né? Um beijão e até a próxima aula!